Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran, esse é o RPCast, o podcast do Reino em Pessoa. Estamos aí começando 2023 de vento em polpa, voltando com as nossas gravações, nossos episódios. A gente estava com saudade. Espero que você tenha tido aí boas festas, tenha passado bem de Natal, bem de virada do ano. E a gente segue agora começando o nosso ano, produzindo, chamando quem a gente gosta, chamando o pessoal que a gente confia, que a gente se inspira, para a gente fazer mais uma temporada, mais esse ano de podcasts aqui no Reino em Pessoa. Eu nunca estou sozinho, porque o reino de Deus é um reino de amigos, estou sempre com eles, Pamela e Walter Pinheiro. Seja muito bem-vinda, Pamela. E aí, galera, como sempre, um prazer imenso estar aqui com vocês, muito bem acompanhado, tanto dos nossos convidados, quanto dessa minha galerinha da comuna, do Reino em Pessoa, tudo nosso. Bom, o Valtinho até caiu. Vamos esperando ele chegar. Enquanto ele chega, a gente vai anunciando ela, que é fantástica, é estudante, né, de teologia, na verdade, né, de teologia bíblica latino-americana, é uma pessoa que trabalha muito no que a gente quer discutir aqui hoje, que são esses conceitos e essas ideias da ecoprofecia, trabalha também a questão da justiça de gênero, trabalha também muito a questão da liberdade do corpo da mulher e do aborto. Então a gente está muito feliz, muito honrado, extremamente assim gratos por poder bater esse papo com a Camila, que está aqui hoje, que é a Camila Mantovani, que está aqui com a gente. Já tem um tempinho que estou enrolando ela para ver se a gente grava, mas dessa vez ela resolveu estar conosco. Seja muito bem-vinda aí, Cami. Oi, gente. Prazer estar aqui. Prazer contar com todos vocês aqui que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente. E obrigada de novo, gente, por não desistirem de mim. Finalmente aconteceu. Deus é bom o tempo todo. Coisa boa. Agora ele tá de volta. Aí, venceu, né, mano? O inimigo... Satanás perdeu, eu voltei. Tudo isso porque eu tô com essa camisa aqui de Bolsominion. Mas é porque eu tenho que gastar essa camisa que eu paguei 50 no Shopee. E eu me recuso a não usar. Muito bom. Já que o Hexa não é realidade, vamos pelo menos gastar a camisa, né, mano? Mas, Cami, ó, privilégio muito grande estar com você. Você sabe o tanto que eu sou seu fã, tanto que eu admiro seu trabalho. Acho que você é uma das grandes vozes da nossa geração. E fico feliz a gente poder bater esse papo. Mas eu queria que você falasse para nossa galera como é que você se vê, né? Quem é a Camila, assim, como é que você se define? Você sempre começa assim com uma coisa tão existencial e complexa e difícil de responder. Faz só a primeira pergunta, Deus me ajude. Gente, então, eu acho que eu me vejo como uma pessoa... E aí pode soar negativo, mas não é. Eu vou explicar. Mas acho que eu sou uma pessoa que aprendeu muito a transitar no não lugar. Então é muito difícil para mim, inclusive, ter definições a meu respeito, porque eu sinto que eu transito muito nesses não lugares, assim. A despeito disso, eu acho que eu posso dizer que eu me esforço muito para ser bem clichê crente, tá? Vaso na mão do oleiro. Para ser moldada, quebrada, moldada de novo. Então eu sinto que, de fato, eu sou muito essa pessoa metamorfose ambulante, assim, né? Tipo, vivendo dos processos, se reconstruindo, depois remodelando de novo. Mas é isso, assim, acho que desde... Bom, tem bastante tempo já, eu literalmente coloquei minha vida nas mãos de Deus e falei, é isso, assim, eu quero me entregar para esse ministério que eu sei que é o que você está me chamando para fazer, né? Que é de cuidar de pessoas, de caminhar junto com as pessoas e de construir o reino. Então, acho que por isso, inclusive, para mim que é tão especial estar aqui com vocês, né? Porque eu sei que a gente tem esse chamado em comum e essa missão em comum. Mas é isso. Sensacional. A gente começa assim sempre com uma pergunta mais filosófica, que ninguém nunca responde, fica enrolando. É de propósito isso. Mas a segunda pergunta tem muito a ver com isso que você falou da sua pertença religiosa. E eu gostei da resposta, bem crente, né? Bem evangélica. Um vaso na mão do oleiro. Saudades dessa época.
Mas, Camila, eu sei que você tem um histórico muito grande dentro de igrejas evangélicas, tem rompimentos também, você é uma ativista, você é uma militante. Eu queria que você falasse um pouco do começo da sua caminhada. Qual que é a sua relação com a igreja evangélica? Porque você já foi de Jocum, você já foi líder em igreja. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência. É bom que o Walter começou já a puxar pela Jocum, já foi lembrando da Jocum. Para desfazer essa impressão que ficou agora, para quem está ouvindo e vendo a gente, Walter, poxa. Vamos lá. Gente, eu nasci e fui criada dentro de igreja, né? Sou filha de pastor. Meus pais eram missionários de uma igreja pentecostal, depois neopentecostal. Acho que eu nasci basicamente dentro de uma Assembleia de Deus e depois acabei indo para uma neopentecostal, que hoje é uma grande parede preta. E a gente basicamente construiu a nossa vida enquanto família ali dentro daquela comunidade, né? Então, o trabalho do meu pai era esse trabalho de implantação de igreja. Eu costumo dizer, inclusive, que eu nunca estudei mais de um ano na mesma escola, porque era sempre um ano, implantou o ministério, vai para outra cidade e assim por diante. Mas eu passei a maior parte da minha vida dentro desse contexto mais neopentecostal, eu diria. E aí, quando eu fiz 17 anos, se eu não me engano, ali já no finzinho da adolescência, eu migrei para a Igreja Batista do Caminho, no Rio, que foi uma mudança e tanto, eu diria, mas já estava ali, acho que no meu processo de desconstrução, inclusive política, e muito pessoal também, especialmente por conta da coisa da sexualidade, que eu sinto que acelera muito os processos para quem está dentro da igreja. E aí eu encontrei essa comunidade, que foi a comunidade que me acolheu e que eu construí quase até agora, quando eu saí do Rio. Então, foi mais ou menos por aí. E na minha adolescência foi exatamente isso. Assim, eu e minha família, a gente se mudou para dentro de uma base da Jocum e a gente morou lá por alguns anos. E lá fiquei. Então, a Jocum, de fato, é parte mesmo desse meu processo de formação enquanto crente, né? E aí estamos aí para te construir várias coisas dessa época até hoje. Haja tempo aí, mas Tempo e terapia, né, querida? Exatamente. Camila, é incrível. Eu acho que é disso que a gente até sente falta aqui, porque muita gente vem falando da militância e tal, mas o caminho geralmente não é muito transpassar assim pela igreja, pelo campo missionário, né, e tal. Mas aí eu queria saber, como que você, que estava dentro dessa bolha missionária, né, com esse contato religioso, qual foi o seu primeiro contato com o feminismo? Como que isso virou uma pauta tão assim importante na sua vida? Olha, Pan, eu diria que a minha existência dentro da igreja e nesse contexto mais comunitário, bem comunitário de igreja e de missões e tal, ele já tinha colocado para mim desde muito nova uma série de questões assim com relação a gênero, mas que obviamente eu não tinha a dimensão e a consciência do que isso de fato significava. Mas assim, eu sentia já o impacto de alguns sistemas sobre esse meu corpo, que era um corpo feminino, né? Desde muito nova, assim. A igreja, para mim, desde criança, ela foi um lugar de bastante violência, enquanto uma menina ainda. Então, eu já tinha entendido que lugar era esse que eu precisava estar e, na verdade, como que a igreja me continha, né? Como que a igreja continha esse meu corpo, qual era exatamente o lugar muito bem definido que eu podia ocupar e que eu não podia sair dali de maneira nenhuma. Mas foi, acho que bem ali nesse finalzinho de adolescência, quando eu comecei a ir nesses primeiros cultos da Igreja Batista do Caminho. É por isso que eu já falei isso algumas vezes, e eu acho que isso para mim é uma coisa muito interessante, que se a igreja foi muito violenta e reproduziu um monte de machismo, e a gente sabe o peso do patriarcado na nossa vida, na nossa história, no nosso corpo, também foi a igreja que me apresentou o feminismo. E também foi a igreja que me ajudou a me curar e me restaurar e me reerguer, assim. E foi exatamente dentro da igreja que eu comecei a ouvir. E olha que interessante, né? Eu não fiz um caminho de, tipo, conheço o feminismo e depois eu estudo teologia feminista. Eu conheci o feminismo via teologia feminista, com as mulheres dentro da igreja debatendo Bíblia pela perspectiva feminista. E isso, acho que virou a chave completamente para mim, assim. E eu passei a
entender, conseguir nomear as violências que eu tinha vivido a vida inteira, dentro e fora da igreja, e também a entender como que isso, para mim, passou a ser uma missão de vida, né? Tipo, meu compromisso com Deus, assim. Então, é isso, foi dentro da igreja. Uma coisa interessante que você está falando, e eu queria te ouvir um pouquinho mais falando sobre, é porque, principalmente nesse contexto de igreja neopentecostal, pentecostal periférica, você fazer essa relação com o feminismo é quase que já a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? É um absurdo dos absurdos você pensar. Mas, queria te ouvir nesse sentido, até fugindo um pouquinho aqui da nossa programação, por quê? Porque na lógica dessas periferias, são as mulheres que fazem absolutamente tudo nessas igrejas. As mulheres, se não tiver as mulheres, a igreja nem acontece. Então, assim, eu vejo um espaço onde as mulheres, inclusive, têm muita liberdade, porque elas cantam, porque na maioria dessas igrejas elas pregam, elas são as missionárias, elas são as pastoras, mas parece que elas não têm dimensão do tamanho delas, da importância. Então, como é que é tentar trabalhar o feminismo no campo evangélico? Aliás, a pergunta talvez seria, é possível trabalhar? Porque na maioria das vezes, quando a gente fala de feminismo, já é rechaçado, assim, como se você estivesse convidando para idolatrar Beelzebub, né? Um negócio assim. Como é que é isso para você? Vamos lá. Eu acho que, de fato, é um campo minado. Eu acho que a gente existir e tentar adentrar alguns espaços que não são esses espaços já pré-determinados para a gente, já gera um tumulto, já gera toda uma questão e problemáticas. A gente decidir falar de gênero e feminismo, então, é um alvoroço completo, porque, obviamente, o que a gente tem a dizer ameaça a estrutura da igreja, né? Infelizmente, a estrutura da igreja, que a igreja foi construída, é uma estrutura muito patriarcal, apesar da gente saber que quem sustenta nas costas a igreja são as mulheres. Mas eu também diria, Felipe, que é sim possível falar de feminismo dentro das igrejas. Tem um cachorro latindo, mas, enfim, não está atrapalhando, vocês estão conseguindo me ouvir ainda, né? Sim. Tá. Mas eu diria que sim, é possível, e eu diria, inclusive, que acredito, nosso compromisso ético diante do evangelho falar sobre isso. Eu ouço de muitas pessoas, inclusive, às vezes, dentro do nosso campo mais progressista mesmo, assim, de tipo, olha, se a gente tentar entrar nessa questão, a gente vai barrar o diálogo, a gente não vai conseguir dialogar com essa base das igrejas, e para mim, honestamente, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, inclusive, que os sistemas opressores vendem para a gente, e a gente, às vezes, sem perceber, acaba reproduzindo dentro do nosso campo e na nossa militância, assim. Não só é possível, como é nossa obrigação ética diante do evangelho, a gente precisa fazer. Eu diria que tudo que a gente vê, inclusive, como estruturalmente equivocado dentro da igreja, e dentro dessa nossa missão de construção do reino, não é possível se a gente não entrar nesse debate. Não existe essa possibilidade. Então, eu diria que a gente precisa falar mais de feminismo dentro das igrejas. Então, Camila, eu te conheci, acho que, na verdade, seu trabalho em algum post do Católicas pelo Direito de Decidir. E a gente sabe que a pauta do aborto é quase assim, acho que é mais difícil de se trabalhar dentro da igreja. É um bezerro de ouro que não pode se tocar, assim. O último xingamento que você pode fazer para cancelar um crente é falar que ele apoia o aborto. Como que você consegue articular a importância dessa discussão dentro do ambiente evangélico? Como surgiu isso na sua vida? Olha, Walter, vamos lá. Eu acho que nesse meu processo de transformação política, mas também teológica, assim, eu olhava para mim e me via como uma pessoa já muito desconstruída sobre as pautas, e inclusive já me dizia uma mulher feminista, mas todas as vezes que eu via um movimento de mulheres feminista mais amplo falando sobre a pauta do aborto, eu travava. Era o debate que eu não conseguia avançar, assim. Então, eu sou feminista, igualdade salarial, as mulheres precisam ter direitos. Eu conseguia em várias pautas. Chegava no aborto, eu travava. Porque, para mim, tinha uma questão moral, ética colocada ali com o meu cristianismo, assim. Então, foi um processo muito difícil. Só que foi exatamente o período que eu estava entrando na faculdade,
E eu morei numa república com algumas pessoas, e uma delas era uma menina que foi crente a vida inteira, inclusive uma mulher negra, periférica, que, enfim, estava ali na universidade, se esforçando pra caramba para terminar os estudos dela, e ela engravidou. E engravidou do ex-namorado, uma situação bem complexa, difícil e tal. E ela decidiu fazer um aborto. E quando ela decidiu fazer esse aborto, e ela comunicou isso para algumas pessoas da casa e tal, eu entrei em pânico, assim, porque eu fiquei, e aí, cara, essa garota vai fazer isso? E eu fiquei, inclusive, revoltada e muito chateada com ela. Eu tentei dissuadir ela da ideia, argumentei, ela estava muito decidida. Eu não sabia quando ia acontecer, mas um belo dia eu cheguei em casa e ela estava em processo de abortamento. Acho que essa é a primeira vez que eu falo isso em um vídeo, inclusive, ou, enfim, em um áudio. Mas quando eu cheguei, ela estava tremendo na cama, ela já tinha tomado a medicação, e ela estava suando muito, e ela gritava, pedindo perdão a Deus e falando, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno, e gritando na cama. E ela tinha certeza de que ela ia morrer ali, assim. A medicação, obviamente, gera alguns efeitos, mas ela estava em pânico, assim. E eu acredito que o mal-estar dela tinha muito mais a ver, inclusive, com o psicológico que estava carregado dessa culpa, assim, e desse, né, do que qualquer outra coisa. E eu lembro que a única reação que eu consegui ter diante do que estava acontecendo com ela foi deitar do lado dela na cama, abraçar, a gente ficou quase de conchinha, assim, e eu comecei a cantar Porque Ele Vive, Posso Querer no Amanhã, Porque Ele Vive, Temor não há. E fomos nós duas ali, tipo, deitadas na cama, ela tremendo até ela ir se acalmando e eu louvando a Deus. E eu racionalmente não tinha a menor dimensão do que estava acontecendo, por que eu estava louvando com a menina que estava, tipo, em processo de abortamento, mas foi a minha reação mais espontânea, assim, sabe? Eu acho que isso talvez seja uma coisa interessante também, né? A gente até cita isso um pouco no livro da Fépula, que eu acho que talvez vocês vão citar mais para frente, mas que é como que essa espontaneidade do Espírito Santo pega a gente de surpresa e quebra nosso moralismo às vezes, né? Então eu estava lá toda durona com relação a isso e de repente alguma coisa aconteceu e foi mesmo no fluir do Espírito que a coisa andou. Eu sei que no final das contas, essa minha amiga que dividia a casa comigo foi para o hospital, ela estava, tipo, sangrando muito, a gente morrendo de medo, apavoradas, assim, porque a gente, inclusive, tinha medo de que eles chamassem a polícia, e aí, se a polícia chegasse, a gente ia ser cúmplice, sendo que a gente nem tinha concordado com aquilo em primeiro lugar, então o que ia acontecer com a gente? E ela estava completamente em pânico, pensando que ela ia sair dali algemada. E você via o julgamento no olhar dos médicos, dos enfermeiros, a desconfiança. Ela contou toda uma história no hospital para conseguir se blindar, mas ainda assim tinha um medo muito grande envolvido. E diante daquele pânico, eu lembro de orar no corredor do hospital e falar, Deus, eu vou dar a minha vida, vou dedicar a minha vida para garantir que outras mulheres não passem por isso que ela está passando, porque isso aqui é injusto, e eu tenho certeza que isso não tem nada a ver com o plano que você tem para nenhuma de nós, sabe? Então, isso vai completamente contra tudo que eu acredito enquanto graça, enquanto misericórdia, e eu preciso, de fato, me mover e fazer alguma coisa com relação a isso. E esse foi meu ponto de virada, assim, foi a partir daí que eu, de fato, comecei a me dedicar mais com relação a essa pauta, a estudar, a entender, enfim. Então, foi isso. Isso aí que você está falando pra gente, assim, eu não. Acho que qualquer mulher que escuta um depoimento desse fica muito tocada e muito emocionada. Eu passei por uma experiência muito semelhante e foi a minha virada de chave também, assim, com uma amiga e tal, mas. O que eu fico pensando, assim, pra gente, dentro do próprio movimento progressista, ainda tem um vácuo, né? Eu estava falando com umas amigas ultimamente, quando aconteceu lá aquela lei, né, sobre o acolhimento das pessoas que foram estupradas, e aí o estuprador teria que assinar a certidão de nascimento e aquela coisa toda. Isso foi uma causa dentro do movimento feminista evangélico, porque teve muita mulher, muitos grupos que não quiseram assinar o documento contra, né, essa lei por causa disso. Né? Então, quer dizer, ainda falta muito diálogo para a gente chegar nessa pauta. Eu acho que é o fantasma do comunismo versão gospel, assim, para as mulheres, porque esse silêncio, essa dor que não é compartilhada, que a gente sabe que tem um monte de mulher dentro da igreja que passa por isso, não fala, por causa desse tipo de comportamento que a gente gera, né, de julgamento e tal, atrapalha muito o avanço da gente.
Mas aí, seguindo nesse caminho que é tão sensível, né? Eu queria saber de você, assim, com certeza a militância pela legalização do aborto foi um divisor de águas. E aí vem a FEPLA. Como é que surgiu a FEPLA? Como é que se deu esse processo? Como é que você organizou isso? Quem estava junto com você? O que é a FEPLA? Bom, a FEPLA é a Frente Evangélica pela Legalização do Aborto. A gente foi pouco ousada no nome, né? Mas a FEPLA ela começou a se articular, ainda sem nome, ainda sem saber onde ia dar, ali no final de 2017, começo de 2018. Porque existe já uma movimentação do campo feminista secular, inclusive, em relação à DPF 442, que estava tramitando ou que ia tramitar no STF, né? Que é uma DPF que pede a descriminalização do aborto porque considera ela inconstitucional, porque ela é uma violação de direito humano, né? E a partir dessa movimentação acontecendo no campo feminista, a gente percebeu que várias meninas de diferentes coletivos feministas eram evangélicas. É uma coisa que também é interessante, né? Porque a gente acha que a gente só está dentro desse nosso campo, quando, na verdade, a gente tem experiências múltiplas em vários lugares. E, às vezes, esse campo, que é esse campo mais secular, sequer reconhece a gente enquanto evangélicos nesses espaços. E a gente se deparou com uma argumentação, porque nesse processo, diferentes organizações da sociedade civil podiam apresentar o amicus curiae, né? Que é o amigo, ou, no caso, o inimigo daquela arguição que estava sendo apresentada. E a gente se deparou com a argumentação dos Silas Malafaias e companhias aí, dos grandes nomes fundamentalistas com relação a esse debate. E a argumentação principal deles com relação a esse debate, lá na frente dos ministros do STF, era de que descriminalizar o aborto era inconstitucional e antidemocrático, porque o Brasil é um país religioso e nenhuma religião tem acordo com a descriminalização. E no momento que a gente ouviu isso, que a gente viu isso, enfim, eu conversando com algumas outras meninas, a gente ficou muito bravas, assim. Primeiro porque quem é você para falar já em nome de toda a igreja evangélica no Brasil, que já é um absurdo. Agora, falar em nome de todas as religiões é uma prepotência, assim, muito absurda, sabe? E a gente falou, não, a gente sabe que essa não é a realidade, a gente sabe que existe uma porcentagem muito grande de mulheres evangélicas que abortam, inclusive. Se a gente for considerar católicas, o número majoritário de mulheres que abortam no Brasil são de mulheres cristãs. Mas, ao mesmo tempo, a gente também fez o diagnóstico de que não existe absolutamente ninguém no nosso campo que topasse fazer o enfrentamento com relação a esse debate. E aí a gente ficou, tá, e agora? O que é que a gente faz? E a gente começou a se juntar e se reunir muito mais para pensar uma articulação enquanto evangélicas. Muito sem pretensão ainda. E aí a gente conseguiu fazer uma articulação que chamou diferentes pastoras, teólogas, biblistas, feministas, e elas ficaram 8 meses, mais ou menos, de preparação e construção de uma argumentação teológica para ser apresentada no STF, para contrapor essa argumentação dos fundamentalistas, assim. E que foi representada, a gente foi muito representada, no caso, pela pastora Luz Marina Garcia, que foi quem fez toda a argumentação de maneira brilhante lá no STF. Mas a gente percebeu logo depois disso que só essa movimentação muito mais política e voltada para essa ação específica não ia dar conta do tamanho do desafio que a gente tinha. E que existia, de fato, uma necessidade muito grande da gente conseguir entrar dentro das comunidades e falar sobre isso com a igreja. É importante dizer que foi a primeira vez na história do Brasil, da luta pela descriminalização no Brasil, que a gente teve organizações evangélicas assinando um documento como Amicus Curiae, pedindo a descriminalização do aborto. Então, isso também foi um marco na luta pela descriminalização do aborto no Brasil, assim. A gente conseguiu botar a mulher crente dentro de ônibus, levar para Brasília, tá lá na movimentação, foi muito marcante. E aí a gente começou. Como que a gente entra nas igrejas? Porque não tem como a gente chegar, oi, pastor, sou a Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, posso falar que sou membresia. E aí a gente arrumou todo um jeito especial lá de se apresentar enquanto um grupo de mulheres que fazia estudo bíblico. E foi assim que a gente começou a fazer contato com as primeiras comunidades, a partir de contatos, obviamente, que a gente já tinha ali dentro. E aí foi todo um trabalho, gente, de fazer o debate bíblico, e assim, é muito
leitura popular da Bíblia com essa chave de gênero, mas sem mencionar gênero, sem mencionar feminismo, sem falar de nada disso, mas debatendo a Bíblia lá do beabá até as coisas mais complexas. Então, a gente também nunca chegou numa comunidade diretamente falando sobre aborto, sobre justiça reprodutiva. A coisa era muito anterior, sabe? E abordando uma série de violências, assim. Algumas das comunidades, obviamente, a gente teve resistência quando a liderança da igreja entendia que tinha uma questão de gênero que estava sendo colocada, mesmo que implicitamente. Mas eu diria para vocês que a maioria das comunidades recebeu a gente muito bem. A gente tem histórias muito bonitas, assim, do que Deus fez, assim, do mover que o Espírito gerou nesse processo, e da gente, enquanto mulheres crentes, assim, a maioria delas mulheres negras, de favelas, no Rio de Janeiro, de se olharem e de se reconhecerem uma na outra e de entenderem que as histórias que elas guardaram, às vezes, por 15 anos, por 20 anos, elas não estavam sozinhas. E as outras mulheres do lado também tinham vivido aquilo. E que estava tudo bem, e que Deus estava abraçando a gente, que a graça de Deus continuava a existir na nossa vida e sobre nós. E foi um pouco esse o trabalho que a gente acabou estruturando mais enquanto FEPLA, até todo o processo de perseguição política ficar mais intenso, a gente ter que dar uma recuada, aí entrou pandemia e tudo mais. Mas esse é o trabalho, inclusive, que a gente mais gosta de fazer e de executar, que é sentar com as mulheres dentro das comunidades e conversar sobre Bíblia, porque a gente é crente, afinal de contas. Maravilhoso. Eu queria só fazer uma vírgula aqui muito rápido, porque assim, eu acho que a gente que está nessa frente, né, relacionada a feminismo, mulheres evangélicas, a gente tem 2 desafios de batalha ainda. Um é conseguir ser aceito pelo nosso próprio campo, e o outro é ser reconhecido e validado pelo campo que está fora da igreja, né? E que acha que a gente está numa religião alienante e tal. E aí você já começou com uma proposta política, eu queria saber qual foi o desafio nesse sentido, com essas outras pessoas que já estavam ali militando pela legalização do aborto. Como é que foi essa recepção do movimento evangélico dando a cara lá, falando que estava também pela legalização do aborto? Como é que foi essa experiência? Ai, Pamela, você gosta de pegar no... né? Foi interessante, eu diria, mas a gente sabe, inclusive, que o quanto é difícil para a gente se andar articuladas e de mãos dadas, porque a gente entende também o quanto o movimento feminista majoritário, mais hegemônico, eu diria, que está colocado aí, é um feminismo muito embranquecido, é um feminismo ainda muito elitista, que tem perspectivas que estão muito distantes do que é a realidade concreta dessas mulheres, que são as mulheres com quem a gente estava trabalhando, né, naquele primeiro momento. Então foi complicado, porque algumas pessoas olhavam e achavam muito potente o que a gente estava fazendo, porque historicamente o movimento feminista se deparava com esse desafio do que era o campo religioso sempre na defensiva com relação a isso, sempre atacando, e nunca tiveram uma resposta para dar, né? Então, ao mesmo tempo que parecia fantástico, porque estava surgindo alguma organização que poderia fazer esse trabalho, tinha já, por exemplo, a gente ouviu já de mulheres bem bambambam do movimento feminista, de chamarem a gente, falar assim, olha, muito legal o que vocês estão fazendo. Eu chamei vocês aqui pelo seguinte, eu vou hoje ensinar vocês como que vocês podem abordar uma mulher evangélica para falar sobre isso, tá bom? E a gente olhando assim, pensando, amiga, tu nunca pisou numa igreja. Mona, você tá maluca, Mona? Você tem problema? Exatamente. Então, e mulheres assim, classe média alta, brancas, que assim, é uma outra realidade, sabe? E ao mesmo tempo que a gente teve isso, a gente tinha, por exemplo, lá em Brasília, durante toda a movimentação, você tinha uma articulação, por exemplo, que era das meninas da arte, que iam fazer intervenções artísticas. E aí as grandes intervenções, ideias de intervenção, isso a gente levando caminhão de mulheres crentes para Brasília. As grandes ideias de intervenção era pegar o crucifixo, espalhar sangue no corpo pelado e andar pela rua. E aí a gente teve que levantar a mão e falar, amiga, a arte, né, bonito, tocante, porém esse não é o momento, porque a gente está no momento, inclusive, de conquistar literalmente todo mundo que a gente puder da sociedade para esse, e não é assim que a gente vai fazer, a gente vai assustar as pessoas com isso. A gente precisa ter muita delicadeza, sensibilidade, especialmente com o campo religioso. Então, vamos fazer outra coisa. E aí, no final, a gente acabou, inclusive, conseguindo colocar as mulheres crentes na frente para fazer as intervenções com cartaz e tal, e com versículo bíblico, foi bem legal. Mas a gente teve essa dificuldade, que foi quando, assim que a gente colocou isso, as pessoas, tá vendo como que não existe feminismo cristão? Você é um negócio da balela, é tudo moralista.
Então, tinha também esse lugar que era muito delicado. Então, a gente estava sempre ali num jogo, num rebolado muito difícil de se fazer, porque existe, sim, uma desconfiança muito grande com a gente, né? A nossa fé quase que nos invalida para boa parte do campo feminista secular, assim, infelizmente. Eu queria só, Cami, resgatar uma ideia, porque, assim, talvez a gente que tem mais contato com você, que tem mais proximidade com a sua luta, entenda tudo isso que você está dizendo. Mas eu queria ouvir você dizendo sobre a questão do aborto de uma maneira um pouco mais pedagógica. Por quê? Porque, de fato, o aborto é um grande problema para as comunidades cristãs. Óbvio que quem quer entender, entende, né? Então, assim, quem quer ter lucidez, entende que não existe nenhum ser humano que é a favor do aborto, que nós estamos discutindo a legalização, que nós estamos discutindo a questão da liberdade do corpo, que nós estamos discutindo a injustiça social de quem pode abortar com segurança, de quem não pode. É óbvio que quem quer entender, entende. Mas eu queria ouvir você falando um pouquinho mais sobre como é a perspectiva que vocês trabalham do aborto, tanto do ponto de vista, talvez, assim, teológico, quanto do ponto de vista social, para trazer isso para as comunidades. Por quê? Porque eu falo que na igreja, de modo geral, mesmo as comunidades que já estão mais maduras, de toda sorte o aborto é sempre um problema. Porque o aborto a gente vai estar sempre enfrentando a morte, né, de uma maneira ou de outra. Talvez nós estamos discutindo aqui um mal menor, né? Mas inevitável, nós estamos lidando com um mal, seja de interromper ou não a gravidez, nós estamos lidando com um mal. Então eu queria te ouvir, e também, para a gente ter um corte bom aqui para publicar do nosso podcast, porque sempre quando perguntam para a gente, vocês são evangélicos, é a favor do aborto? Então, aí eu quero ter o seu corte, para eu pegar e publicar. Ó. Escuta aí. Qual a responsabilidade? Quem sabe falar do assunto falando, entende? Entendi. Bom, vamos lá. Acho que a primeira coisa é que, às vezes, a gente está tão na ânsia de ter respostas para dar sobre isso que a gente acaba tentando simplificar uma coisa que não é nada simples, né? A coisa é, de fato, complexa. Oi, desculpa, gente. Jesus amado, o que está acontecendo? É Deus falando para não ter esse corte. A gente, quando tenta simplificar coisas complexas, a gente acaba se atropelando no processo e deixando passar coisas muito importantes. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que eu realmente acho que, enquanto cristãos, enquanto pessoas tementes a Deus, enquanto pessoas que querem um mundo justo, igual para as pessoas e, enfim, com menos barbaridade, a gente, de fato, precisa entender que mulheres fazendo aborto do jeito que elas fazem hoje no Brasil não é uma coisa legal. Ninguém acha legal, ninguém acha ok. Existem, sim, mulheres que defendem isso com muita tranquilidade. Tipo, isso não é uma questão moral, isso não é um problema para essas mulheres. Mas, de fato, gente, aborto coloca mulheres em situações. É uma questão de saúde, mexe com o seu corpo de uma maneira ou de outra. Por mais que você faça de maneira segura, ainda é uma questão de saúde que está sendo colocada para você. Então, essa é a primeira coisa. Tipo, é de fato complexo, a coisa é complexa. A outra questão é um pouco que a gente, e eu coloquei isso, inclusive, para mim, a compreensão de que o número de abortos que é realizado todos os anos no Brasil é muito alto. Então, a primeira coisa é, você que se entende enquanto pessoa cristã e é contra o aborto, então vem para essa conversa, porque isso te interessa muito. Porque a maneira como a legislação coloca as coisas hoje no Brasil com relação ao aborto, ela não ajuda a diminuir o número de abortos. Então, essa é a primeira questão. Você tem vontade de fazer o número de abortos cair no Brasil? A gente precisa de uma mudança. A gente precisa de uma mudança de legislação que ajude a gente a tirar esse estigma e esse medo de sobre as mulheres, para que a gente consiga falar sobre isso e essas mulheres serem acolhidas. Qual que é o grande problema que a gente tem hoje, Felipe?
As mulheres chegam no posto de saúde para serem atendidas na UBS delas, e elas vão conversar lá com a equipe de saúde, e elas não falam que elas abortaram. E elas não falam porque elas têm medo de serem denunciadas, e se elas forem denunciadas, elas vão sofrer um processo e podem até ser presas. Quando elas não falam, essa equipe de saúde não consegue sequer mapear o que foi que deu errado. É o contraceptivo que você está usando de maneira equivocada? Você, às vezes, está dentro de casa e está sofrendo, por exemplo, uma série de violências e essa gravidez que não foi desejada, não foi planejada, tem a ver com essas violências que você está sofrendo. Como que a gente pode te amparar para que isso não volte a acontecer? E a gente tem um número muito alto de mulheres que recorrem em gravidezes indesejadas, ou seja, aconteceu uma vez, ela faz um aborto, e depois acontece de novo, porque ninguém conseguiu mapear qual era o problema. Então, a primeira coisa é, a gente tem interesse, é nosso interesse comum enquanto cristãos fazer cair o número de aborto, então a gente precisa de alguma maneira aliviar essas mulheres e construir uma cultura no Brasil onde as mulheres possam se abrir e falar sobre isso. Enquanto isso for tabu, enquanto isso for estigma, o número de abortamentos vai continuar alto. E aí, para além disso, a gente tem uma série de outras questões que são quantas dessas mulheres que, quando vão para fazer o procedimento de maneira ilegal, acabam, inclusive, não morrendo. E aí, qual é o peso disso, falando de evangelho, à luz do evangelho, né? Porque ainda que você faça a defesa teológica de que aquilo é uma vida e você não pode tirar a vida e só Deus pode tirar a vida, ok. A maneira como as coisas estão colocadas hoje no Brasil, a gente está fazendo o número de abortos aumentar todos os anos e ainda está condenando essa mulher à morte também. Então, de nenhuma maneira possível, nem na argumentação de quem entende o feto já como vida desde a concepção, faz sentido a gente fazer a manutenção da legislação que a gente tem hoje. E aí tem uma coisa assim que para a gente era muito importante, inclusive, de sempre trabalhar com essas mulheres, especialmente mulheres que passaram pelo abortamento, Deus, e especialmente na figura de Jesus, é muito importante, muito interessante a maneira, às vezes, inclusive, bastante intrigante, como ele sempre colocou para a gente, quais são as escolhas, né, que a gente deve tomar como pessoas que o seguem, assim. E, às vezes, a gente fica mesmo diante da escolha de lei ou dignidade. E, honestamente, para mim, aquela história, por exemplo, da mulher que foi pega em adultério, o que é interessante, né, uma mulher sozinha pega em adultério, enfim, nem vamos entrar no mérito. Mas o que é essa história e o que Jesus coloca para aquelas pessoas que estavam ali prestes a pegar as pedras, né? Olha, a lei de fato diz que adultério é um crime, é um pecado que merece punição, e a punição por morte está na lei. E Jesus faz a provocação. E aí? A gente cumpre a lei ou a gente mantém a dignidade dessa pessoa? E eu acho que esse é o nosso desafio enquanto cristãos. Eu acho que, para começo de conversa, ainda que você seja, por exemplo, uma pessoa mais conservadora e que, de fato, tem muita dificuldade com esse debate, que compreenda que o feto é vida desde a sua concepção, a grande pergunta aqui talvez seja: a gente está cumprindo a graça? A gente está exercendo a graça quando a gente condena essa mulher à prisão por ter feito um abortamento? A graça de Deus se manifestou com essa decisão? A graça de Deus se concretizou aqui? Porque, honestamente, para mim, essa lógica punitiva sobre uma mulher, porque a gente considera aquilo pecado, porque, para começo de conversa, a gente já tem um equívoco aí, né? Porque se, de fato, o que a gente compreende como pecado é para ser levado como crime e política pública, a gente, então, está ferrado se a gente compreende que todo mundo é pecador. Então, vamos lá, porque para todo mundo estar algemado atrás das grades e pegando punições muito pesadas. Se a gente compreende que, enquanto pecadores, a gente depende exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus para continuar existindo, livres, exercendo a nossa liberdade, porque foi para isso que Cristo morreu, então que sentido faz eu exercer sobre o corpo da minha irmã a punição e mandar ela para a cadeia? Especialmente se eu penso que família é uma coisa importante, porque a maior parte das mulheres que abortam no Brasil já são mães. Tem 1, 2 filhos, são casadas, a gente está literalmente destruindo uma família, condenando algumas crianças a crescerem sem mãe. O quanto do nosso cristianismo nos perdeu nesse processo, né? Então, acho que essa talvez seja um pouco a nossa provocação enquanto pessoas cristãs, assim. Excelente, Camila.
Mudando um pouco de assunto, eu lembro que a gente teve uma conversa, talvez há uns 2 anos atrás, quase isso, de você dizendo que era uma conversa sobre Paulo, né? Que surgiu um debate na internet falando que Paulo era machista e tal. Aí eu lembro que você disse que teve aula com um professor biblista na Costa Rica que ele fez mudar a sua percepção em relação ao Paulo. E eu tô fazendo essa pergunta porque antes disso, a gente não vê você falando muito disso, né, o tempo todo, mas a gente sabe que você recebeu perseguição política e religiosa aí no Rio de Janeiro e você teve que mudar de país. Conta um pouco pra gente como que foi esse período que você sofreu essa perseguição ao ponto de ter que mudar de país e o que que você fez lá na Costa Rica. Bom, vamos lá. Eu acho que uma coisa está muito casada com a outra, assim, esse processo todo que eu contei para vocês do que a FEPLA executou, especialmente depois da DPF, o trabalho da FEPLA, ele ganhou uma visibilidade muito grande, porque, óbvio, de fato, o próprio nome já chama muita atenção, o nome foi para chamar atenção mesmo, inclusive, porque a gente achava que naquele momento era importante, porque era uma pauta de mobilização pública, mas chamou muita atenção, muito além do que a gente pudesse supor ou imaginar. As mídias todas estavam atrás para entender, porque era, de fato, a primeira vez que a gente tinha alguma organização se colocando no campo religioso para pensar esse debate. No campo religioso evangélico, né? Porque católica está aí há muitos anos. Mas essa visibilidade, ela trouxe também um grau de perseguição muito grande para a gente. Assim, a gente teve, por exemplo, o próprio Dito Cujo, do Silas Malafaia, fazendo aquele vídeo clássico de pregação dele na TV e praticamente me citando nominalmente, falando da FEPLA, e inclusive fazendo uma exegese horrível e dizendo que eu não sabia fazer exegese, fazendo uma série de críticas, inclusive muito machistas, Pamela, que se um dia, tomara que você não veja, mas se você encontrar esse vídeo, você vai ver como que é baixo assim, o nível que o cara vai. E a partir daí, inclusive, ele chama muita atenção de outras lideranças e outros pastores e tal. A gente sabe como a coisa no Rio de Janeiro é complicada. O Rio de Janeiro é um território minado, onde a gente sabe que está tudo um pouco imbricado, uma coisa na outra. Então, você tem igreja, mas você tem a relação que o tráfico de drogas tem com a igreja, você, ao mesmo tempo, tem a relação que a milícia tem com a igreja, você tem a relação que o Estado tem com todos esses atores, e tudo é muito esquisito, complexo. Então, até hoje, eu não consigo dar uma resposta para vocês do que de fato aconteceu naquela época, porque a gente não tem respostas. E eu lembro que quando eu fui registrar o boletim de ocorrência na delegacia, a delegada olhou para mim e falou, olha, não tem expectativas de que a gente vai conseguir chegar a uma solução para isso aqui que está acontecendo com você, porque a gente não vai. E Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, né? O que agravou ainda mais, assim, então... mas foi literalmente um processo de perseguição que saiu das redes, né? Saiu das redes e veio para o físico. Então, eu cheguei ao ponto de ter gente invadindo o meu apartamento, eu cheguei ao ponto de ter gente armada andando atrás na rua, e eu, honestamente, eu acredito muito, gente, que a intercessão da minha avó, das minhas avós, da minha mãe e os anjos do Senhor atrás de mim literalmente guardaram, porque eu não tenho explicação para eu estar viva, assim. Dada a gravidade da coisa. Isso, sem contar gritos durante a madrugada na porta da minha casa, chamando de abortista, pichações, uma série de coisas que foram acontecendo em um nível muito assustador. E até então, eu estava ainda me mantendo naquela linha, tipo, eles querem me calar, porém não vou me calar, tipo, muito milituda, assim, sabe? Só que chegaram na minha família, descobriram minha família no interior do estado, ameaçaram meu pai. E quando chegou na minha família, a coisa obviamente mudou, né? E eu falei, beleza, eu acho que esse é o momento de ter que, de fato... Porque até então tinham várias organizações de direitos humanos ali em volta de mim que estavam, olha, e aí? Vamos lá, a gente precisa tirar você, e eu resistindo. E aí chegou nesse momento que eu falei, ok, eles vão parar de mexer com a minha família? Vocês acham que isso vai arrefecer, vai proteger eles? Vai. Então vamos. E foi o momento que eu saio e vou para Costa Rica. E aí eu quero aproveitar para agradecer, inclusive, eu vou sempre ser muito grata à pastora Romy Bank, que é uma mulher incrível e que toca o CONIC, né, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e foi pelo CONIC, eu digo isso, assim, se não fosse a ação do CONIC e a graça de Deus na minha vida através deles, talvez hoje eu não estivesse viva. Então, gratidão.
E quando eu chego na Costa Rica, eu vou direto para o DEI, que é o Departamento Ecumênico de Pesquisa que tem lá, que inclusive acho que é um dos centros de estudo de maior referência que a gente tem, talvez tenha hoje no mundo, assim, em teologia da libertação, a partir da teologia da libertação. E eu sou muito, muito fã, inclusive, da Silvia Regina, que é uma brasileira, uma mulher preta brasileira do Rio de Janeiro, do interior do Rio, que é quem dirige o DEI. E foi lá no DEI que eu consegui, inclusive, me aprimorar em muitos sentidos e fiz a conexão com a Universidade Bíblica Latino-Americana para seguir com o meu curso de teologia. E lá no DEI também eu conheci gente da América Latina inteira, com diferentes lutas, participei de diferentes seminários. A gente teve, inclusive, seminários muito intensos, assim, de estudo bíblico, que foi até o que o Walter citou, do que eu tinha falado para ele sobre Paulo e tal, e foi muito dessa vivência, dessa experiência lá, assim. E aí eu quero aproveitar e fazer um merchan básico. Gente, o DEI oferece todo ano, fiquem ligados e procure o DEI. O DEI oferece todo ano seminários diferentes, assim, desde, tipo, conjuntura política, análise com países diferentes, até, tipo, cursos bíblicos e teológicos incríveis. Então, procurem saber também, fiquem ligados, porque é um lugar com bastante acesso à informação e de formação para o nosso povo. Camila, você falou aí dessa sua estadia na Costa Rica, eu acredito que deve ter sido um momento muito rico até para você ter contato com a ecoteologia, né? E quando essa causa do meio ambiente entra, aí tem a Nancy Cardoso. Como é que essa causa entrou no teu caminho e agora você também milita a respeito, né, da questão ambiental? Como é que foi esse processo? Eu acho que, em alguma medida, essa sempre foi uma causa e uma agenda que, para mim, urgia, assim, porque a minha trajetória é uma trajetória de alguém que viveu e foi criada praticamente a vida inteira dentro de diferentes favelas, né? Eu fui favelada a vida inteira, assim. E acho que dentro desse contexto de favela, a coisa do racismo ambiental sempre esteve muito presente no que era o meu dia a dia. O não ter acesso a saneamento básico, o que era a época de chuva, o pânico generalizado de você perder sua casa, de perder gente no processo, o que era, muitas vezes, você não ter acesso à água potável, tem uma série de questões que sempre tiveram colocadas e que, apesar de não ter a dimensão completa e consciência completa do que aquilo estava associado, já colocavam para mim uma questão com relação ao meio ambiente, assim. Mas foi exatamente quando eu me encontro com a teologia feminista que vem para mim essa pauta com mais força. E foi especialmente lendo Ivone Gebara. Beijos, Ivone. Você é perfeita. A Ivone Gebara, ela tem um livro maravilhoso de teologia ecofeminista, e foi um livro, inclusive, que não só me despertou para a temática ambiental, como me trouxe, inclusive, para a militância antiespecista e vegana e tal. O que é curioso, porque a Ivone, que eu saiba, nem é vegana, mas ela despertou em mim uma coisa que nem era o que ela estava colocando ali, assim. Mas isso veio com muita força, porque eu comecei a entender, a partir dali, o quanto, na verdade, a questão ambiental está muito casada com a questão de gênero e com a questão racial, assim, muito casadas. E eu não tinha essa dimensão de interseccionalidade que a coisa de fato tem. Foi exatamente lendo a Ivone e compreendendo, por exemplo, que quando a gente, nessa nossa leitura clássica e também embebida de muito patriarcalismo, quando a gente olha lá para Gênesis e a gente vê o homem como coroa da criação, na compreensão que de fato está colocada para as igrejas e para as pessoas, é literalmente o homem, né? Porque eu cresci ouvindo, não, mas homem aqui é a humanidade, tipo, aquela coisa básica, assim. Mas, na verdade, é literalmente o homem. E quando a gente está falando do homem sobre toda a criação, é inclusive sobre as mulheres, né? É o homem branco, inclusive muito eurocentrado isso, assim, é o homem branco, colocado sobre toda a criação. E como... e aí parte do processo de você entender que você é essa criação a ser dominada por esse sujeito, né? Por esse homem. E quando você começa a compreender isso, você não consegue mais olhar da mesma maneira para a coisa. Então, você começa a entender como que a destruição ambiental está muito conectada com o que é a devastação do seu corpo, e como o seu corpo, em alguma medida, é território, e como que está tudo muito conectado aí.
E foi a partir daí que eu comecei a entrar nessa pegada mais de olhar para o meio ambiente com outros olhos e de pensar isso também a partir da minha fé, assim. Então, eu agradeço muito também a essas teólogas feministas, a Nancy Cardoso também muito maravilhosa, elabora muita coisa sobre isso, e foram as minhas mentoras nesse processo, eu diria, assim, que me trouxeram para essa compreensão do quanto, para mim, isso também era uma missão de vida, né? Essa coisa de, se o pecado veio para separar a criação do Criador, o que é a nossa missão agora de reconectar, primeiro, todas as criaturas, porque a gente se dividiu no processo, né? A gente passou a se entender como superior à criação, quando, na real, a gente não é. A gente é parte dessa criação. Então, é também restaurar essa perspectiva de conexão que o pecado tirou da gente, né? E aí isso passou a, de fato, ser uma causa e uma agenda importante para mim, porque passou a estar intimamente conectada com a minha fé em Jesus. Assim. Ecoprofecia vem desse lugar de fazer a denúncia. Como é que encaixa essa ideia da ecoprofecia com isso que você está dizendo? Ecoprofecia vem desse lugar. Eu acho que, primeiro, entendendo o que é profecia, né? O que é... E aí, acho que é interessante a gente pensar que na narrativa bíblica inteira, os profetas e também as profetisas, mesmo aquelas mais apagadas, têm um papel muito central, assim, para conectar todas as histórias, né? Do início até o final da Bíblia, a gente tem profecias acontecendo. E a profecia nesse lugar, inclusive, de denúncia. A profecia, ela cumpria um papel que é um papel não só espiritual, mas era um papel político também, de denúncia das injustiças, de chamar o povo de volta a Deus e falar, olha, tem muita injustiça acontecendo, vocês precisam se arrepender, e Deus está chamando de volta, Deus está chamando ao arrependimento. E é exatamente dentro desse lugar que a gente encaixa esse eco, né? Não só porque a gente está ligando com a ecologia, mas porque a gente está conectando com a coisa da vida, né? Se isso é uma coisa do qual a vida depende, é uma profecia de vida, ao mesmo tempo que a gente compreende que essa profecia está chamando a humanidade de volta para esse arrependimento de a maneira como a gente está encarando o meio ambiente, a maneira como a gente cuida das nossas florestas, como a gente se relaciona com os nossos rios, com os mares e com tudo que Deus criou, é uma maneira muito injusta e pecaminosa diante de Deus. E a gente precisa se voltar para Ele, se arrepender e profetizar vida e viver e restaurar a dignidade da criação, que é como sempre foi para ter sido, né? E o pecado destruiu. Então, tem muito a ver com isso. A ecoprofecia é isso, assim. E aí, desculpa, Felipe, acho que tem uma coisa que para mim vem muito na cabeça quando eu penso sobre isso e sobre a ecoprofecia, que é um pouco do nosso chamado enquanto igreja, quando a gente está olhando, por exemplo, para terras arrasadas, né? A gente tem uma série de territórios hoje no Brasil completamente devastados. A gente fala muito de Amazônia, mas a gente tem outros vários biomas, assim, que estão completamente devastados. Pelo agronegócio, por ações criminosas, pela grilagem, enfim, a gente tem uma série de atores muito problemáticos. E aí me vem muito na cabeça aquele chamado, né, de tipo, quem é que está topando restaurar esses lugares assolados com a gente, assim? E um pouco disso como missão da igreja, né, de restaurar lugares assolados. Isso é sobre profetizar a vida, isso é ecoprofecia. É também topar fazer essa reconstrução de lugares assolados. Excelente, Camila. Estamos caminhando para o final já. Foi um prazer enorme ter falado com você aqui, ter feito essa entrevista, apesar de você nos enrolar quase 2 anos, né, porque você não gostava da gente, mas finalmente, agora que a gente virou amigo, você aceitou a entrevista, é brincadeira, gente, foi por conta de agenda mesmo. Gente, é brincadeira mesmo, eu não sou tão antipática quanto ele tá brincando. Isso aí, mas aí eu tô com o seu livro aqui, que você citou aí, Bíblia, Mulheres e Justiça Reprodutiva. Desculpa, tá, o meu tem autógrafo, o seu não tem. Calma, vai ter. Você tá afobada, pô, você não sabe das coisas. Você não sabe dos meus combinados com a Camila, entendeu? Ela mora em São Paulo e tal. Tô brincando. Camila, fala um pouquinho pra gente do livro, você já falou, mas fala das autoras, como foi o processo de produção e onde encontrar. Tá bom. Mostra a capa do livro de novo aí, Walter. Peraí, deixa eu colocar você em destaque aqui, ó. Gente, tem uma coisa do designer desse livro que eu posso falar?
Pode tudo. Sim, eu tô curiosíssima, inclusive por causa desse lance do cabide que eu achei genial. Eu quero saber se é por isso mesmo ou se eu tô viajando. Talvez seja mesmo, Pamela. Quem elaborou esse design todo foi a Camila Lustosa, que é uma menina maravilhosa que milita com a gente na FEPLA, e é designer. Esse cabide é porque, infelizmente, gente, o cabide é um instrumento bastante utilizado por diferentes mulheres para fazer o abortamento acontecer. É uma das maneiras mais inseguras de passar por um processo de abortamento. E muitas mulheres já morreram dessa maneira, perfurando o ventre, perfurando o útero com um cabide. E a gente quis, de maneira não tão explícita, porque a nossa intenção também não era colocar o foco nisso, mas trazer a memória disso, né? Então, o design da capa do livro foi pensado também dentro disso, assim. Mas vamos lá. Durante o processo de pandemia, a gente ficou muito naquela de o que a gente faz agora, né? E aí, 2 iniciativas aconteceram. A gente se debruçou muito para fazer acontecer. Uma delas foi a Rede Madalenas, que acho que a Pamela, inclusive, eu não sei se chegou a se envolver ou pelo menos estava por dentro do que estava acontecendo. E o Rede Madalenas foi exatamente uma iniciativa que juntava uma série de organizações evangélicas feministas, ou que estavam nessa perspectiva de trabalhar gênero, para fazer um trabalho de acolhimento com mulheres evangélicas que estavam em situações extremamente vulneráveis durante a pandemia. Desde aconselhamento pastoral até psicológico, atendimento psicológico, uma série de coisas. E foi muito fantástico. A gente teve muitas organizações envolvidas, a EIG, o Projeto Redomas, e aí vai para a lista um monte de organização. E o outro foi porque a gente sentia que a gente tinha muita ausência de debate concreto sobre isso que estava colocado, de formação teológica, inclusive, que pudesse abrir para a gente a possibilidade de aumentar nossa compreensão e nosso instrumento para fazer esse debate acontecer dentro da igreja. E aí veio a ideia da gente fazer um curso durante a pandemia, foi um curso online, e foi um curso exatamente com o nome do livro, né? Bíblia, Mulheres e Justiça Reprodutiva. E isso é importante de dizer, né? A gente não trabalha só com a questão do aborto, a gente trabalha a justiça reprodutiva, que é muito mais ampla, e aí dá-lhe outro podcast só para falar sobre esse conceito, mas, enfim, vocês vão entender comprando o livro. E a gente fez esse curso exatamente com essa intenção, de poder dar mais instrumento para a nossa galera conseguir ter uma compreensão política, mas também teológica, e levar esse debate para suas igrejas. Então, a gente fez um curso que teve gente muito importante. A gente teve a Lia Manso, que se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. É uma mulher preta maravilhosa que trabalha no Crioula. Ela é incrível, eu sou muito fã dela. E ela veio, inclusive, trazendo toda a perspectiva do que é justiça reprodutiva, explicando isso com base, inclusive, na luta das mulheres pretas e onde isso se localiza. Aí a gente entra no debate mais teológico. A gente teve autoras como a pastora Ódia Barros, da Igreja Batista do Pinheiro, em Maceió. A gente teve a Nancy Cardoso, que, enfim, dispensa apresentações, incrível, eu sou mega fã. E a gente teve também a Maricel Mena Lopes, que, se vocês não conhecem, vale a pena conhecer também, que é uma teóloga, uma mulher preta, colombiana, que é teóloga. Ela é de tradição católica, mas ela dialoga muito com a gente no campo evangélico, e ela é muito incrível. E é a outra que produz uma teologia feminista, pensa a teologia feminista a partir da realidade de mulheres pretas latino-americanas, e ela é fantástica. E ela foi um dos nomes que a gente trouxe para dar esse curso também. Então, no final, a gente decidiu que essas aulas mereciam se tornar livro, mereciam se tornar texto. Então, essas aulas foram para esse livro, e aí eu escrevi a introdução desse livro, contando, inclusive, algumas coisas que eu falei aqui. E algumas outras meninas da própria FEPLA também escreveram nesse livro, desde uma perspectiva um pouco mais de legislação, como é que a gente está hoje, até também essa perspectiva mais teológica, assim, como que a gente aborda isso nas igrejas, como que a gente fala com as pessoas. E é um livro que eu acho que, sem sombra de dúvida, é bastante fundamental, porque a gente tem pouco debate concreto registrado, a gente tem pouca teoria sobre isso, pouca teologia produzida em cima disso. Então, acho que isso veio também para tentar, de alguma maneira, contribuir com a nossa construção com esse debate. E vocês podem achar isso, acho que vocês podem, inclusive, procurar lá as redes da FEPLA, vocês acham pelo o arroba Evangélicas pela Legalização, e lá vocês ficam sabendo tudo certinho onde vocês acham, como comprar o livro e tudo mais. Coisa boa. Perdão, pode falar, Gibran. Não, vai lá, amiga.
Não, então, eu tô achando sensacional, porque, assim, eu acho que a gente, como mulher, e na teologia que a gente está vivendo no Brasil, fala ainda muito pouco sobre corpo. E as pessoas têm uma dificuldade de entender a dimensão espiritual que habita na existência do nosso corpo. Então, assim, quando eu vi esse pós-fácil aqui, né, eu fiquei boquiaberta, né, que fala assim, não é possível viver a experiência humana sem um corpo. E a teologia feminista, ela começa pelo corpo, a ecoteologia é pelo corpo, então, assim, eu achei sensacional, tenho gostado muito do que eu tô lendo aqui, então eu super recomendo pra galera, se paga fazer uma resenhazinha disso aqui, e vai ser o bicho. Isso vai ser honra, Vitor. Uma resenha da Pamela não é para qualquer um, não. Coisa boa. Eu acho que é isso. A gente precisa de repensar sobre isso. O texto talvez mais antigo bíblico que a gente tem de registro de memória é o texto em que uma mulher dança, que é o texto da Miriam, né? A Miriam dançando e cantando. Talvez é o texto mais antigo da Bíblia. E a base da nossa fé fala sobre esse Deus que ressuscita para resgatar o corpo, né? A gente tem essa expectativa que Jesus voltará para resgatar o seu corpo, nós, a sua igreja. E é curioso nisso, porque teoricamente a gente já tinha uma teologia feminista pronta, porque ele volta para buscar a igreja, o corpo de uma mulher. E nós, homens, o tempo todo estamos dizendo, não, então é uma loucura. Mas é bom ouvir você, é bom ver você, lógico, né, sem romantizar todo esse perrengue que você passou de estar exilada, de ter que mudar de país, de gente invadindo, só que a gente não romantiza isso, mas também não dá para dizer que esse seu testemunho, essa sua caminhada não serve de inspiração para a gente, não serve para também dar para a gente tranquilidade de que, poxa vida, não vamos abandonar tudo porque tem gente fazendo, não vamos abandonar tudo porque tem gente que está querendo criar esse caminho. Então, eu acho que isso é maravilhoso. E quero te agradecer, nega. Quero te agradecer por esse tempo, bater esse papo conosco. Te agradecer por não ter desistido, apesar de tantos motivos para. Eu já te falei isso 1 milhão de vezes e vou continuar falando. Eu acho que você é muito importante para o nosso tempo. Eu acho que as produções que você faz, elas são importantíssimas para a nossa geração, que é uma geração muito militante, mas com pouco conteúdo. Então, pessoas como você é muito importante no nosso campo e eu fico honrado de ter você aqui, de bater esse papo e espero que, quem sabe, nesse nosso 2023, você resolva botar esse seu corpinho lindo para jogo e aparecer mais, produzir mais, gravar mais, falar mais, porque nós precisamos de você nos ajudando nessa missão, né? Que é esse nosso Brasil de 2023 para frente, né? Total, eu quero rasgar uma última seda, se é que o Gibran me permite, que, cara, eu entrei no campo teológico feminista muito por causa dessa questão da FEPLA, muito por causa da tua militância lá na Igreja do Caminho. Se eu não tivesse visto teu perfil, teu Twitter e tal, talvez eu não teria tido contato com essa base feminista evangélica. Então, assim, é um trabalho árduo, mas todo esforço ele vai ser recompensado em Deus. Então, eu acho assim que eu celebro muito pela sua vida, porque você tem colhido esses frutos. As pessoas podem não te dizer, mas eu tô aqui como testemunha de que você foi importante para minha caminhada espiritual também. Então, eu acho que é isso, tudo nosso. Fazer a mulher chorar não vai ficar. E aí, né, eu vou terminar. Eu não sou tão poético quanto meus dois amigos, mas eu me lembrei de uma frase da Bell Hooks, que ela vai falar que a espiritualidade feminista, ela salva os homens, né? E é isso. Então, toda a sua produção, todo o seu corpo, a sua existência tem me feito há muitos anos, há muitos meses, repensar minha fé, minha caminhada. E agora numa dimensão mais profunda, porque a gente tem se visto mais, a gente tem começado a desenvolver uma amizade. Então, no final das contas, é isso que importa. E tamo junto, Camila. Cara, olha, sinceramente, vocês acabaram comigo agora. O Felipe ele já está buzinando disso, né? Na minha cabeça já tem um tempinho aí. E eu realmente tenho pensado mais seriamente sobre isso, assim, sobre como voltar a produzir mais conteúdos, sobre como compartilhar isso com as pessoas e construir isso com mais gente, especialmente na internet. Acho que foi um tempo que eu precisava, assim, um tempo mais distante, mais de afastamento, que acho que foi um tempo também
mas de cura desse processo traumático todo, porque, gente, um exílio não é brincadeira, assim, foi muito difícil esse processo todo, e tudo com muito medo também, né? O medo de aparecer, das coisas voltarem a acontecer. Enfim, obrigada por dizerem isso, obrigada por apoiarem, inclusive, assim, me apoiarem nos processos e reconhecerem a importância do que eu faço. Obrigada mesmo. Porque às vezes é de fato muito desanimador, né? E ter irmãos e irmãs apoiando você e do seu lado para isso é, sem sombra de dúvida, essencial. Obrigada pelo convite, gente. Espero que tenha dado para entender tudo que eu falei, porque às vezes eu falo um pouco embolado, mas é isso. E estamos aí, estamos caminhando juntos, sempre que vocês quiserem, estou à disposição. Admiro muito vocês três, viu? Tamo juntos, nega. Muito obrigado, um beijo grande. E que a gente comece esse ano assim maravilhoso, né? Aqui já com o papo com a Camila. Então começamos com o pé direito. Aliás, com os 2 pés esquerdos, né? Beijo grande para vocês aí. Tudo nosso.